Semana passada, exibimos a primeira parte da reportagem especial sobre aquecimento global. Hoje, para fechar o assunto de suma relevância, vamos falar sobre a Agenda 2030 e se ainda há possibilidade de recuperação. Ouviu falar da Agenda 2030. Em 2015, a ONU, com a participação de 193 estados, estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para termos um mundo melhor. Quanto mais a gente puder fazer esse olhar integrado dos 17 objetivos que estão na Agenda 2030, mais chance a gente tem de superar esses problemas todos que estão acontecendo. Especificamente, para mudanças climáticas, tem o objetivo ODS 13. Esse ODS, ele é muito transversal também. Cada vez mais o calor e o frio extremos serão frequentes. Portanto, se prepara, porque o nosso verão será bem quente e, consequentemente, com muita chuva. Vai ser quente, a previsão é de quente, mas a chuva é consequência. A chuva é uma consequência. Muito bom, muito ruim. Veja, na minha idade, eu nunca escutei tanta chuva. Escutei umas outras vezes, mas desta vez, fazia tempo, eu escutava tanta chuva no Nordeste. Tanta chuva no Nordeste, que é o que eles mais pedem, mas não tem estrutura, perde tudo, acaba de plantar, perde tudo. Todo mundo se impacta com a falta de chuva. E, de repente, a chuva vem com muita força e está tudo impermeabilizado. Veja que esses lugares que a gente está nas cidades atualmente, cada vez mais impermeabilizados o solo. Não tem vazão. Então não tem por onde a água ser absorvida na terra. Então a gente prejudica a parte dos rios, que no fim vai para as represas, que alimenta os lençóis freáticos, essas águas que tem subterrâneas. Então, por isso que as mudanças climáticas, antes de mais nada, a gente precisa de pessoas como você que trazem a conscientização disso. Quando você começa a ter muitas chuvas fora de hora, ou chuvas excessivas, por exemplo, poxa, tem uma quantidade incrível de anfíbios, né, de pequenas pererecas, de sapinhos, que só criam em chão de floresta. Eles nem têm essa coisa de girino, como a gente está acostumado a ver, metamorfose e tal. Eles colocam os ovinhos assim, na terra e o desenvolvimento dos anfíbios é todo dentro desse ovinho, depois o sapinho sai em miniatura desse ovinho. E se tem excesso de chuva, alaga esses ninhos e esses animais morrem. Se tem falta de chuva, não tem umidade suficiente, desidrata essas posturas. Então, tem que ser tudo muito equilibrado e o equilíbrio já é uma coisa que não acontece há muito tempo. Então, a gente começa a ver o desequilíbrio nessa pequena fauna, desses pequenos anfíbios, mas eles são base na cadeia alimentar para uma série de animais maiores e assim por diante. É aquilo que eu falei, você quebrou um elo, você quebrou tudo. Mas será que ainda há uma esperança? Não é ficar julgando o governo anterior, não estou aqui para defender nem A, nem B, nem C. O erro é muito lá atrás. Então, o erro é, sabe, foi falta de visão, é até difícil falar isso. Eu acho que uma pessoa que viveu e construiu em 1920 nunca ia imaginar esses milhões de pessoas na grande São Paulo. O que os cientistas dizem muito é que a gente precisa agora, já nessa situação que a gente se encontra, é a mitigação, a adaptação, a resiliência, que é também a gente entender, bom, se, como você bem falou, na Europa está desse jeito, provavelmente vai chegar aqui no nosso hemisfério, quando tivermos no verão, também uma situação de muito calor.
Então, a gente precisa se antecipar e ver como é que nós vamos prevenir com campanhas, com condições melhores, para que as pessoas possam saber, olha, vamos enfrentar tal situação. Eu acredito muito numa coisa, pode ser assim, até uma coisa meio ingênua da minha parte, mas eu acredito muito em educação. Então, eu acho que tinham que se intensificar grades escolares, assim, principalmente para os pequenininhos, educação ambiental ser bem obrigatório mesmo e se abranger esses temas. Pô, a água que você está bebendo não vai ter para o resto da vida, vamos preservar, enfim, coisas bem práticas com a criançada para tentar tornar adultos um pouco mais conscientes. Eu acredito que a educação seja um projeto um pouco lento em relação à formação de várias classes, de várias pessoas, mas é a saída, cara. O ser humano mais consciente depende dele para não poluir, para não sujar, para preservar uma praia bonita, para não jogar plástico, não jogar lixo, né? Enfim, só educando, eu acredito. Eu acho que é a única saída. Eu faço isso há muito tempo, vocês fazem isso, a gente tenta fazer, eu acho que é a saída, cara.